Bom, estamos iniciando aqui o nosso bate-papo desta noite. Doutor Celso, tudo bem com você? Muito bem, Beth, graças a Deus, prazer imenso estar aqui. A gente agradece muito a sua participação, que você sempre é bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Doutor Celso, você vai falar sobre o intestino grosso, o segundo cérebro, e a prisão de ventre, que está tudo associado. Eu tenho uma matéria, eu gostaria de entrar, uma matéria introdutória ao que você vai falar, e depois, por favor, você complementa para a gente, tá bom? Vamos lá, então. Os intestinos delgado e grosso têm relação direta com o nosso humor, disposição, vitalidade e alegria. Por incrível que pareça, o intestino está sendo considerado o nosso segundo cérebro por médicos especialistas, devido às últimas pesquisas demonstrarem que grande parte de nossas defesas imunológicas, alguns hormônios e neurotransmissores serem fabricados nesse órgão. Sendo assim, afeta nossas emoções e funciona como um órgão inteligente. O potencial imunológico concentra-se na vitalidade estão relacionados ao bom funcionamento intestinal. O cérebro, a pele e o sistema digestivo vêm da mesma origem embrionária, explicando a profunda relação deles com a estética, o humor, a nossa vitalidade e a nossa disposição. Essa ideia surgiu quando se descobriu que o intestino representava muito mais do que um órgão responsável pela digestão, absorção e excreção dos produtos da alimentação. O que discutiremos agora são as outras funções que o intestino tem e as consequências que o intestino não saudável pode acarretar, pois que pessoas que têm constipação intestinal crônica, as quais, por esse motivo, não têm uma boa produção de serotonina e apresentam maior irritabilidade, propensão à depressão e, no caso das mulheres, exacerbação dos sintomas da TPM. Doutor Celso, na nossa matéria a gente fala que a serotonina é fabricada no intestino? Uma boa parte, né? Deixa eu fazer uma correção. O intestino não tem a mesma origem embrionária do cérebro, não. Ah, é? Não. É assim, são três folhetos, né? Endoderma, mesoderma e ectoderma, né? Mesoderma é aquilo que vem no meio desses três tecidos, né? Vai formar músculo, osso, cartilagem, sim, né? Ectoderma, ecto é fora, aí vai formar cérebro, pele, né? E parte da suprarrenal. Na realidade, o que vai formar o intestino é endoderma. Só para ter uma ideia, mais ou menos em torno do segundo mês de gestação, a gente é que nem uma caneta, Beth, né? Então você tem a carga da caneta que vai formar o tubo primitivo, né? O tubo primitivo vai formar boca e ânus. Então todo esse trajeto, veja só. Sim. Então se você imaginar, você pega a boca e ânus, é um tubo, que é chamado tubo digestivo, né? O restante vai formar músculo, essas coisas todas. O prendedor aqui, né, que corresponderia ao embrião, vai formar o cérebro, coluna vertebral, essas coisas todas. É mais ou menos assim. Sim. Então você veja a importância do tubo digestivo, né? Ele se situa, boca e ânus, medialmente, né? Assim, todo o organismo. E uma coisa assim, interessante, que o intestino... Então a digestão realmente começa na boca, né? Começa na boca, de fato. De fato, né? De fato, começa na boca, com a mastigação e com as enzimas digestivas, a ptialina, né? Que é muito clássico, que vai digerir carboidratos, principalmente. O intestino grosso faz parte de 5 sistemas, né? Que é de eliminação. Por onde se elimina toxinas? Pele, pulmão, rim, bexiga, sistema linfático e intestino grosso, né? Então, o intestino grosso, Beth, ele é responsável por 60% da eliminação de toxinas. Aquela coisa que o pessoal fala, né? Fica sem evacuar, fica enfesado. Ou seja, cheio de fezes. Então você vê, essa é uma frase que vem lá dos romanos, né? Veja só como que a sabedoria tradicional dos povos, a ciência mal e parcamente explica a sabedoria tradicional dos povos, né? Então, fica enfesado
por uma questão também de distensão abdominal, de desconforto que gera tudo isso. De uma má alimentação. Uma má alimentação. Agora, o que acontece também? Deixa de produzir, por exemplo, a serotonina, né? A serotonina, a dopamina e outras... Então essas pessoas têm tendência à depressão, é isso? Ou a falta de alegria? Pode influenciar nisso. Fica enfesado. O que é a pessoa enfesada? Cheia é a pessoa de mau humor, cheia de humor. fezes, irritada, né? Então passa por um fator mecânico que é o intestino, né? E passa também por uma diminuição da produção desses hormônios todos aí. Porque ele é produzido ali, como você mostrou, no intestino, né? E ele sobe. Ali, esse é o intestino grosso, tá vendo? Né? E ele sobe para a coluna vertebral. Né? Pela medula espinhal, esses hormônios são captados, né? E eles sobem e vão até os locais onde eles devem agir. Então, é super importante isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta, cortando um pouquinho, Celso. Por que hoje a incidência de câncer no intestino é tão grande? Beth, logicamente, se você ficar muito tempo sem evacuar, então ali está o intestino grosso, tá vendo? O lado, quem está olhando para a tela, o lado esquerdo, na realidade, Sim. corresponde ao lado direito da pessoa. Sim. Não é? Então, você vê que ele sobe, né? Depois ele faz uma curva, aquela curva lá em cima lá corresponde à flexura hepática do fígado, e tem aquele do meio, que é chamado colo transverso. Então, aquele da direita é ascendente porque sobe, o transverso porque ele é transverso, e ele tem uma outra flexura lá, tá vendo? Do lado esquerdo da pessoa, que é do baço. Então, é a flexura esplênica. Ele desce lateralmente e vai formar retianos. Tá? Qual foi a pergunta que você fez mesmo? Por que hoje a incidência de câncer é muito grande? Então, o intestino grosso, na realidade, ele não tem uma qualidade, assim, por exemplo, de absorver muito nutrientes. Os nutrientes que estão mais ali é a água e alguns minerais, né? Os nutrientes é o intestino delgado, é isso? Mas o intestino delgado, a maior parte é ali. Mas o que acontece? Se as fezes ficarem ali, entendeu? O que acontece? O organismo vai absorver a água, né? Que é a função do intestino grosso. E vai absorver toxinas também. Entendeu? Então, essa absorção de toxinas vai comprometer o organismo como um todo. Então, você imagina os 5 canais que existem: pele, pulmão, rim, bexiga e intestino, sistema linfático. Se você deixar de evacuar adequadamente, essa eliminação vai ser feita por onde? Compensatoriamente pelos outros sistemas de eliminação de toxinas. Então, piora a pele, né? Piora o sistema respiratório, né? E piora também o sistema linfático, que é o responsável pela defesa do organismo, né? Então você veja que está tudo interligado. O ideal é evacuar no mínimo uma vez por dia, né? O Dr. Jensen, que é um dos maiores hidrologistas do mundo, que é nutrólogo, né, nutricionista, perdão, ele falava o seguinte: o ideal é que se evacue 3 vezes por dia. É o tempo de comer, o tempo de processar e o tempo de eliminar, não é? Agora, como é que funciona essa coisa do intestino? É muito importante, Beth. Ele é chamado o segundo cérebro. E uma outra coisa interessante, existe um sistema nervoso chamado autônomo, né? Por que autônomo? Porque ele funciona independente da nossa vontade. Então ele controla o batimento cardíaco, respiração, movimento intestinal, tá? Agora, o intestino é tão autônomo, que ele funciona independente do sistema nervoso autônomo muitas vezes. Entendeu? Você vê que é uma coisa fantástica. É o chefe. É o chefe. É aquela história que roda por aí, né? Ele é o chefe, não tem conversa. E o ideal mesmo é que você o faça funcionar e tem estratégia para isso, né? Voltando. Ele é autônomo até em relação ao sistema nervoso autônomo.
Olha só que coisa maluca, né? Mas eu falo o seguinte, ele não é tão autônomo assim, ele é mais do que isso. Porque se você pegar as experiências aí dos yogis, né? Me perdoe se alguém estiver jantando agora, mas ocorre, eu tenho que explicar isso. Essas pessoas, eles conseguem inverter o peristaltismo. Entendeu? A ponto de eliminar fezes pela boca. O que mostra isso? Independente do que seja bom ou ruim isso daí, né? Mas o que mostra isso é que ele é mais do que autônomo. Ele depende também do quê? Da concentração. Né? Então você veja que é uma coisa assim fantástica e maravilhosa. Para pessoas, principalmente nós mulheres, que sofremos de intestino preso, tem que se concentrar, é isso? Tem que ter um horário. Tem que ter horário, né? Você tem disciplinar. Porque é reflexo, né, Beth? O intestino grosso, a evacuação é um ato reflexo. Você pega o bebezinho, por exemplo, né? Ele toma leite, o que ele faz? Evacua. Imediatamente evacua. Existe um reflexo chamado gasto do estômago, né? Cólico de cólon. Então, isso acontece independente se é menino ou menina. Olha só, né? Então, assim, eu vou dizer, naturalmente, a menina não tem problema em relação ao menino. Essa coisa das mulheres é uma coisa aprendida. Entendeu? Educacional. De que, por exemplo, evacuar é uma coisa feia, não é? De que você não pode evacuar em qualquer lugar. Então, lógico que tem que tomar cuidados de higiene e tal, tanto o homem como a mulher, né? Mas, por exemplo, isso vai colocando na cabeça da menina essa coisa de ficar sem evacuar. E não é só ficar sem evacuar. A mulher, por exemplo, ela retém muito mais urina, né, na bexiga do que o homem. O homem, normalmente, ele sente necessidade de urinar, ele vai urina, não é? A mulher, que normalmente, a maior parte, né? O que ela faz? Ela segura. Isso não é bom. Não é? Então, são reflexos. São reflexos. E a coisa... Segura um pouquinho para mim, Beth. A coisa funciona assim. Então, você tem a ampola retal, né? Tá aqui. Ela se enche de fezes. O que ela faz? Ela avisa o cérebro. Tô cheia. Né? O que o cérebro faz? Tá bom. Pode evacuar. Né? Então, se a pessoa, a ampola retal se enche de fezes, ela manda essa ordem, não vai, né? Com o tempo, desaparece essa ordem aqui. Entendeu? E ela costuma ficar cheia. E com o tempo vai inibir essa outra alça aqui. Entendeu? Então, é muito importante que se evacue todos os dias, preferência após as refeições. Mas 3 vezes por dia já é um privilégio. É privilégio. Para o homem. É privilégio. Porque a mulher, eu duvido que mas consiga. Tem, viu? Mas tem. Tem mulheres que evacuam dessa maneira, né? Se der tempo a gente fala sobre isso. Então, como é que o intestino funciona, Beth? Ele funciona mecanicamente. Então, você tem lá o intestino, quando ele aumenta de volume, ele faz um movimento de propulsão do bolo fecal, né? Ou quando as fibras passam por ele, dá uma irritabilidade assim, o que ele faz? Ele também faz um movimento de propulsão. Então são 2 condições para que o intestino funcione bem, mecanicamente falando. Tem mais coisa, né? Primeiro que haja distensão, né? E segundo que tem estímulo. Então é necessário que se coma fibra. Porque a fibra dá essa irritabilidade. Alimentos que aumentem de volume, tipo vegetais, né? Frutas, né? Que vão ali, por exemplo, na medida que chega no tubo digestivo, ele vai absorver um pouco de água e vai aumentar de volume. Outra coisa fundamental para o bom funcionamento intestinal é água. Então tem que tomar água para que as fezes estejam sempre úmidas e essa água que está no tubo digestivo, no intestino, não seja absorvida para o outro lado se ele estiver mais seco. Por isso que fala-se, que pregou-se por aí que temos que tomar de 2, 3 litros por dia. Eu acho exagero isso, né?
Eu acho que mede, por exemplo, a necessidade de água do indivíduo é o quanto ele urina. Né? A gente pega, por exemplo... Mas serve um suquinho assim? Serve. Tá, essas Já coisas pode, todas, né? Tá Já. bom. E então, como você falou, a digestão começa na boca. E uma condição sine qua non para a pessoa evacuar todos os dias é mastigar. É. Então, quando você começa a mastigação, o cérebro já é avisado. Porque tudo é reflexo, Beth. O cérebro é avisado. Não tem gente que fala assim, se eu não tomar um cafezinho, eu não evacuo? É o reflexo do café, não é o café. Porque se você toma naquela hora, não deu tempo dele fazer todo esse trajeto. Claro. Entendeu? Mas é que o cérebro, aquilo que você está falando... Condicionado, é condicionado. Por exemplo, tomou cafezinho, já dá. Ou, por exemplo, vai passar um fio dental. Entendeu? Já começa a condicionar. Fio dental, escova o dente, tchum, tchum, tchum. Já está ali estabelecendo aquele reflexo. O cérebro sabe disso. Né? Um cafezinho, por exemplo. Então, é importante que se procure evacuar depois das refeições. Então, em fisiologia, sabe-se, por exemplo, que a maior parte dos autores acha que não existe reflexo gastrocólico, ele desaparece na infância, é o reflexo do bebê, né? Estômago cheio, né? Estímulo, mas eu acho que existe reflexo. Nem que seja resquício. Entendeu? Acho que ele não é 100%. Né? Mas algumas ligações ainda tem. Então, o que é importante? Que se evacue depois das refeições, preferencialmente, é um horário que a pessoa deve tirar para ela para fazer aquilo. Entendeu? Então, esquece que tem trabalho, esquece que tem chefe, esquece que tem filho, esquece que tem marido, não é? Porque é fundamental isso, para a saúde da pessoa, porque tem uma relação, mais ou menos assim, entre o ritmo de evacuação e câncer, né? Do intestino. Porque você imagina, a mucosa do intestino, Beth, ela absorve tudo, né? Então, as fezes estão lá, úmidas, né? Úmidas. E se fica muito tempo ali, absorve, seca. E nessa absorção de água, leva toxinas para o organismo. Agora, tem alimentos... por aí também que acontecem os cânceres linfáticos. Interfere também. Porque absorve muita toxina. Muitas toxinas. Agora, o que acontece... perdi o que eu ia falar. O que acontece... de absorver, né? Não, do câncer, né? Isso. Tem alimentos que são prejudiciais. Você pega, por exemplo, até nos meus primeiros livros eu falo assim, a pimenta do reino. A pimenta do reino, ela é prejudicial ao intestino. A pimenta do reino, granulada. Entendeu? A moída não? A moída não. Não? Não. Porque qual é o problema da granulada, Beth? Ela entra aqui na velocidade intestinal, que são aqueles desenhos, ela entra ali e fica. Então ela funciona como um ponto de atrito. Entendeu? É como, por exemplo, uma dentadura mal colocada, que fica como ponto de atrito e os dentistas falam que isso pode levar a um câncer, né? Então, a granulada fica como ponto de atrito. Então, por exemplo, a pimenta do reino faz muito bem para a pessoa, né? Desde que seja em pó, como os árabes comem. Isso é super importante, Beth. Né? Então ela não faz mal à saúde. Não faz mal. Ela é prejudicial. Porque ela é saborosíssima. Ela é saborosíssima. Né? Ela é prejudicial nesse aspecto, quando ela é granulada. E outros alimentos, por exemplo, os embutidos fazem muito mal, né? Então, por comer alguma coisa, embutido coma pouco, não quer dizer que não vá comer, né? Mas tem gente que só vive de embutido. Carne embutida, as coisas que são processadas, né? Os conservantes. Tudo que é industrializado. Isso, porque vai cair lá. Vai cair lá. Quer dizer, quanto mais natural o alimento, melhor, né? Não tenha dúvida. Então, esse ritmo de evacuação, né? Então, para a gente fechar, para evitar doenças futuras, o que nós precisamos fazer é evacuar de 1 a 3 vezes ao dia. É o ideal, né? Pelo menos uma vez por dia, né?
Agora, o que que acontece? Às vezes, Beth, não é só culpa da pessoa também, né? Porque tem o tipo, nesse sistema nervoso autônomo, que a gente chama o tipo simpático e o parasimpático, né? O tipo simpático, Beth, ele é movido mais pela adrenalina, entendeu? Então, se você aumentar o simpático, aumenta a frequência cardíaca. O oposto dele é o parasimpático. Se você estimular o parasimpático, diminui a frequência cardíaca. Eles são opostos, mas são complementares. É que nem o yin e yang, né? Não sei se está para explicar. Então, existem pessoas que são mais simpáticas. Então, essas pessoas vão ter uma dificuldade, porque quando o simpático está funcionando, ele diminui o peristaltismo. Diminui esse movimento todo. Ao passo que o parasimpático, isso é muito mais tranquilo. Não é? Então, uma outra coisa que os chineses fazem muito, né? É você, na mesa você né? Eles falam 5 mil anos. É importante. Por quê? Porque isso vai aumentar a função do simpático. Entendeu? Vai ter mais adrenalina ali e a adrenalina vai inibir o movimento peristal. Olha, outra vez a sabedoria. A mesa... É um momento sagrado. Sagrado. A mesa não é para ter conversa, discussão, tudo. Noticiário. Você vê os franceses aqui, eles sempre falam que a comida dos franceses é uma comida perfeita, tem banho de porco, tem uma coisa de tomate. Por quê? Porque aquele horário é sagrado. Ao longo desse tempo de 34 anos que eu tenho de homeopatia, eu percebo assim quando a pessoa vai se curar, ou a gente acertou o medicamento, é quando ela faz uma proteção ao eu dela. Entendeu? Quando ela se cuida. Quando a pessoa fala assim, eu comecei a fazer tal coisa, não sei o que lá, pum, eu já sei que eu acertei o medicamento. Entendeu? Primeiro movimento que ela faz de proteção ao eu dela, de autoproteção. Nossa, que bacana. Ainda bonito, né? Bonito. Então, por exemplo, você sentar à mesa, comer com calma, esse momento sagrado, como você falou, é uma autoproteção. Celso, não é? Muito bom. Infelizmente, você sabe, o nosso tempo já se foi. Foi muito rápido, né? Vamos dar um contato, Celso. Você tem o site www.batelo.med.br e por ali as pessoas sabem tudo, como entrar em contato. Eu tenho vários livros, né, que são disponibilizados gratuitamente. Isso. E eu estou tentando disponibilizar aquele livro meu de alimentação. Hoje eu tentei abrir lá no computador, o arquivo não deu. Mas muito em breve vai estar lá, o Comendo o Sol. Ah, fantástico. É aquele livro que eu falo de alimentação que é fácil de entender, né? Fantástico. Celso, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você sabe que eu gosto muito quando você vem aqui. Obrigado, eu também, eu me sinto acolhido aqui. É um bate-papo super importante para todos nós, viu? Muito obrigada. Obrigado a você, Beth. Tomara que tenha sido útil, né? E teve, sim. Bom, o contato do Celso é www.batelo.med.br. Lá você encontra como entrar em contato com ele e também os livros que já estão disponibilizados gratuitamente nesse site. Eu vou chamar o nosso apoio cultural, volto na sequência com a Karina Ribeiro, proprietária da Boutique Quixô. Vai fazer desfile, vai fazer sorteio, tudo de bom para todos nós. Até já.